Uma das histórias mais famosas da Bíblia é a história da Arca de Noé e do dilúvio. O que podemos saber sobre isso, tanto à luz da palavra de Deus, quanto à luz da ciência? É uma história mitológica? É uma história real? É uma história que aconteceu no mundo inteiro ou foi um dilúvio local? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. A história de Noé, antes, durante e após o dilúvio, podem ser lidas na Palavra de Deus no livro de Gênesis, nos capítulos 6 a 10 do referido livro. Lá nós vamos ver como a humanidade decaiu e, devido a esta decadência moral e espiritual, Deus decidiu acabar com a humanidade e fazer um restart, um reset geral, onde sobraria apenas a família de Noé para repovoar a terra, para recomeçar do zero uma família temente ao Senhor. Por meio desta família, Deus decidiu poupar a humanidade e para isso elaborou um plano, que seria um dilúvio que iria inundar toda a terra, matando não apenas os seres humanos, como os demais seres vivos, e a família de Noé seria a única família sobrevivente para daí recomeçar a humanidade. O que podemos aprender na Bíblia sobre essa história? Vamos lá, no livro de Gênesis, no capítulo 6. No versículo 13, Deus diz assim para Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Em diante o texto continua. O que podemos perceber nesse primeiro momento? Que a motivação para o dilúvio no texto bíblico é uma motivação moral e espiritual. Deus decidiu destruir a humanidade por causa da sua violência e da sua decadência. Mais ainda, Deus diz para Noé que vai fazer isso por meio de um dilúvio de água, ou seja, a terra será inundada, e ele orienta Noé a construir uma caixa de 3 andares. Notem que eu falei caixa e não barco. Por que não barco? Nesse texto aqui, nós vemos Deus descrevendo precisamente como deveria ser feita a arca. Nós aqui estamos falando de uma caixa, não de um barco. Não é à toa que o texto bíblico chama de Arca de Noé e não de barco ou navio de Noé. Por que não? Porque um navio, ele é controlável, ele é usado para navegação. Um navio pode ter remos, pode ter velas, pode ter um motor a vapor, um motor diesel elétrico, mas um navio também tem leme, que são elementos necessários para que tenha propulsão e direção. O nosso caso aqui de Noé não tem nada disso. É uma caixa de madeira de 3 andares, feita unicamente para preservar a vida deles durante o dilúvio. Eles não teriam nenhum controle sobre ela, não estariam navegando em direção a lugar algum. Ela estaria ao sabor das ondas, sendo guiadas por Deus. Então, estamos falando de uma caixa, uma arca para guardar algo precioso, no caso, a vida. Essa caixa, ela tem características bem específicas. Suas dimensões são
130 metros de comprimento, 22 metros de largura e de altura 13 metros. O comprimento da Arca de Noé é semelhante ao de uma fragata da classe Niterói da Marinha Brasileira. Sua largura também é semelhante. Porém, segundo cálculos que foram apresentados no comentário histórico-cultural da Bíblia do Antigo Testamento, seu deslocamento seria de aproximadamente 40 mil toneladas, que é um deslocamento semelhante ao do porta-aviões São Paulo da Marinha Brasileira também, já desativado. Por que ela tem um deslocamento muito maior do que as suas dimensões, já que um porta-aviões é muito maior que uma fragata? Por causa do seu formato. Um navio tem um formato em V. A parte em cima é mais larga, a parte de baixo é mais curta, ele tem um formato de cone na frente, de chanfrado na frente, melhor dizendo, para poder cortar as águas, para singrar os mares, porque é navegável, ele é feito para navegação. Então ele tem um formato que se adequa a essa função, seja uma fragata, seja um porta-aviões. A Arca de Noé não. O formato dela é retangular, então ela aproveita cada centímetro desse formato. Então com isso ela tem um deslocamento de água muito maior quando ela ocupa o seu espaço na água. Ou seja, a capacidade dela de guardar coisas, pessoas, gado, animais, era gigantesca. Um porta-aviões que tem um deslocamento semelhante ao da Arca de Noé, como é o caso do São Paulo, que recentemente foi afundado pela Marinha Brasileira, é uma cidade flutuante. É um barco que comporta milhares de pessoas e toneladas de equipamentos, entre eles, obviamente, aviões e helicópteros, já que comporta aviões. Então a Arca de Noé é algo monumental em seu tamanho, porque tinha uma responsabilidade monumental, sustentar durante um longo período de tempo uma grande quantidade de pessoas e animais, sem precisar recorrer a qualquer ajuda externa. Dentro desta arca, além dessas pessoas e desses animais, teria que ter um grande espaço para guardar água potável para beber, água para limpeza, toda sorte de alimentos para ser consumido, tanto pela família de Noé, quanto pelas diversas formas diferentes de vida que ali habitariam, ou seja, animais vegetarianos e animais carnívoros. Então a Arca de Noé tem essa característica, ela é enorme, gigantesca, um trabalho hercúleo para uma família pequena fazer, e não é controlada, ela fica flutuando ao sabor das ondas. Noé recebeu essa missão, ela foi muito bem detalhada, quantas dimensões, quais seriam essas dimensões, quantos andares teria, e a Bíblia é bem precisa quanto a isso. Essa precisão nos dá alguma garantia de rigor histórico nessa história. Claro, existem outros relatos de dilúvio que também têm dimensões e que não têm esse mesmo status de dado histórico. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, que conta o dilúvio do ponto de vista dos babilônicos. Lá, Noé não se chama Noé, se chama Atrahasis. Minto, se chama Utnapishtim. E Utnapishtim faz um barco de dimensões quadradas e não retangulares, como na Bíblia, menor do que a Arca de Noé. E esse barco, ele foi feito porque os deuses estavam cansados do barulho que os humanos faziam e resolveram acabar com os humanos. Mas uma deusa específica resolveu preservar a família de Utnapishtim, que era devota dela. Basicamente é essa história, que possui grandes similaridades com a história do dilúvio bíblico. Mas há características na história do dilúvio bíblico que mostram uma fidelidade maior, uma lógica maior, uma plausibilidade maior do que o texto
babilônico que tem características mais mitológicas. O que parece claro para mim é que seja o texto de babilônico, seja o texto bíblico, seja diversos outros textos que existem ao longo da história da humanidade acerca do dilúvio, é que houve um dilúvio, a ponto de ser registrado e ser perpetuado em várias civilizações distintas. Um fato tão traumático que ficou gravado na mente, nos corações e na imaginação de diversos povos. Isto é um ponto importante. O dilúvio é um fato histórico. Quando aconteceu, como aconteceu, é o que nós vamos tentar descobrir no próximo tópico. O dilúvio. Vimos que ele provavelmente é um fato histórico. Quem lê e crê na Bíblia como palavra de Deus não tem dúvidas quanto à sua historicidade. Quem não lê e não crê na Bíblia como palavra de Deus tem a dúvida se de fato está narrando um fato histórico ou não. Esse fato tem uma decorrência, que é acabar também com a vida na Terra, a vida terrestre. Peixe, obviamente, não vai morrer com dilúvio, mas os animais acabariam sendo mortos juntamente com os seres humanos, porque a forma que Deus escolheu para acabar com a humanidade foi o afogamento. Todo ser que respira acaba morrendo junto. A questão básica é: se o texto bíblico fala de uma humanidade que ainda não havia se espalhado pela Terra, o dilúvio não precisaria ser global, bastaria ser no local onde havia seres humanos. Se o dilúvio acontece quando a humanidade já se espalhou pela Terra, teria que ser global, para acabar com a humanidade onde quer que ela estivesse. E aí vem uma grande questão. O país tem que saber quando aconteceu o dilúvio. A descrição da Bíblia fala de comportas do céu e fala de água se levantando da terra. Nós vemos então água vindo de tudo quanto é lado. Essa descrição, ela se encaixa com o fim da última era glacial, ou o fim de qualquer outra era glacial, pois segundo cientistas e geólogos, o planeta passou por diversas eras glaciais nos últimos milhões ou bilhões de anos. O fim da última era glacial aconteceu entre 20 e 12 mil anos atrás. Na verdade, pelo texto bíblico, não temos como ter certeza até onde o ser humano havia se espalhado pela Terra antes do dilúvio. Porque com o dilúvio veio um reset total. Começa a humanidade de novo, e aí começa a crescer, até que aí no texto bíblico fala da Torre de Babel para ir a humanidade se espalhar pela Terra. Mas não sabemos o quanto a humanidade já estava espalhada antes do dilúvio. Ou seja, com os descendentes de Caim e de Sete, fora dos outros filhos de Adão e Eva. Não tem como saber pelo texto bíblico até onde havia gente pela Terra. Se deduzirmos que não haviam se espalhado suficientemente, que encontravam-se, por exemplo, na região da Mesopotâmia, que é a região melhor descrita na Bíblia, por exemplo, quando falamos do Jardim do Éden, a Bíblia fala do Tigre e Eufrates, Mesopotâmia. Quando falamos da Arca de Noé nas montanhas de Ararat, estamos falando também de uma área próxima à Mesopotâmia, que é a área da Armênia. Então, temos que tomar um certo cuidado em relação a isso, porque não sabemos até onde tinha gente espalhada. Se o dilúvio foi local, então, com o fim da última era glacial, nós estamos falando de chuvas e estamos falando de um transbordar de águas do Mar Negro, do Mar Cáspio e do Mediterrâneo e das próprias rios Tigre e Eufrates em toda aquela região, alagando e afogando tudo. E aí teríamos um dilúvio local. Teria cumprido com a sua missão de acabar com a humanidade? Se a humanidade não se espalhou pela Terra, sim. E ao mesmo tempo a Bíblia, ela
não é precisa ao dizer o que ela considera a Terra. Em alguns textos, a Terra é o planeta inteiro, embora ele não tivesse o nome de planeta Terra na época que a Bíblia foi escrita, obviamente. Mas quando a Bíblia fala que Deus criou o céu e a Terra, está se referindo ao planeta. Em outros momentos, a Bíblia se fala a Terra como a Terra prometida. Em outro lugar, a Terra é a Terra mesmo. O homem feito do pó da Terra. Em outra passagem, a Terra é um lugar restrito. Por exemplo, quando se fala a Torre de Babel, no determinado trecho, a Bíblia fala toda a Terra. Quando fala do dilúvio, não existe essa palavra toda, só terra. Então fique em aberto se o dilúvio é local ou global. A questão é que, pela ciência, a humanidade já estava se espalhando pelo planeta há mais de 100 mil anos. Nos últimos 50 mil anos chegou na Mesopotâmia, nos últimos 30 mil anos teria chegado, 30 mil, 20 mil teria chegado na Europa, nos últimos 15 a 12 teria chegado no continente americano. Então, se o objetivo do dilúvio é acabar com a humanidade inteira, um dilúvio que aconteceu há 20, 12 mil anos, forçosamente teria que ser global, porque na área da Mesopotâmia não seria suficiente. Porém, tudo isso é difícil. É necessário reconhecer que é muito difícil conciliar o texto bíblico de Gênesis com o que se sabe hoje sobre as rotas migratórias da humanidade ao longo da nossa história e pré-história. Então, não temos como afirmar com certeza quando foi o dilúvio, qual a sua extensão e o que aconteceu. Por outro lado, podemos afirmar que cientistas têm encontrado dificuldade em localizar provas da existência de um dilúvio global. Como assim? Quando você escava, você encontra camadas de terra. Se há um dilúvio extenso, você vai encontrar camadas de lama entre camadas de terra. Para que acontecesse um dilúvio em escala global, planetária, você teria que encontrar essas camadas de lama no mesmo nível das escavações em todo o planeta. Porque como o planeta é uma esfera, a água cobre como uma esfera, a lama também como uma esfera. Depois se seca, vem o pó cobrindo por cima e as várias camadas de terra, e tudo isso fica encoberto pelas eras geológicas. E não há um registro na geologia de uma camada uniforme de lama por toda a história da humanidade. Então, por isso, acredita-se mais em um dilúvio local. Mas, para isso, resta essa dificuldade séria de como conciliar isso com o que o texto bíblico fala acerca do objetivo, que é acabar com a humanidade pecadora e recomeçar com a família de Noé. Qual é a principal lição que nós podemos tirar do dilúvio hoje? Primeiro, Deus é um ser ético e moral e ele não tem compromisso com o pecado. Isso o afronta. Em momentos específicos, ele faz um reset para que as coisas voltem ao seu eixo conforme o seu plano original. Na época primitiva, Deus escolheu uma família para essa família criar uma arca para salvá-la e para restaurar a sua criação. Nós temos uma arca hoje. Essa arca se chama Igreja. Deus construiu essa arca no meio do seu plano para salvar a humanidade, não de um dilúvio de água, mas dos fins dos tempos. Quando ele vai separar os bodes das ovelhas, quando ele vai separar bons de maus, quando vai separar os pecadores arrependidos dos pecadores que não se arrependeram. Na arca vão ficar os sobreviventes. E nós temos que entender que nós não temos controle sobre essa arca. A igreja pertence a Deus. Nós entramos nessa igreja com medo do que está acontecendo lá fora, com o barulho da chuva, com o barulho das pessoas, mas é a nossa segurança. Porque essa arca tem uma porta que foi Deus que abriu
e é Ele que fecha e que abrirá de novo no momento oportuno. Essa porta se chama Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo nós temos acesso à arca. Todos aqueles a quanto Deus os chamou entrarão nela. A igreja é a família de Noé. Cabe a nós sermos fiéis com Deus para podermos ter condições de entrar nessa arca, sabendo que não é uma questão de dignidade pessoal. Ninguém entra nela por mérito, é por graça. Deus, graciosamente, fez essa arca e nos convida a entrarmos nela. Podemos ouvir os sinais dos tempos, podemos ver as nuvens do céu se fechando, podemos ver os rumores de guerras, podemos ver as crises acontecendo. São sinais de que a chuva virá. Mas após a chuva, o céu vai se abrir de novo. E aqueles que estão seguros na arca, quando ela se abrir, reinarão na terra com Deus para sempre, na cidade sagrada. Porque essa é a promessa que Deus nos concedeu. Nós somos a família de Noé. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conserve em sua arca, a igreja, até o fim dos tempos. Fique com Deus e até uma próxima caminhada.